Caríssimos, no vídeo de hoje nós vamos começar uma nova série no nosso canal sobre literatura. Nós vamos falar a respeito dos 5 autores que, na minha opinião, são os mais essenciais, os mais importantes, os melhores na literatura nacional de diversos países. Nós começamos com a literatura inglesa, principalmente porque é aquela que está mais em voga atualmente, né? O inglês se tornou há muito tempo o idioma internacional e já várias gerações, né, têm essa língua como referência, né? Nós somos expostos o tempo todo à língua inglesa e frequentemente esses clássicos, né, das letras britânicas e americanas também são preferidos, né, são mais lidos até mesmo do que os clássicos da nossa língua, né, língua portuguesa, do que os clássicos gregos, latinos, né? Então, realmente é a literatura mais relevante para nós falarmos, porque é mais lida, né? Uma coisa chama a atenção logo de cara na literatura inglesa, ela é extremamente rica. Junto com a língua francesa, elas são as duas línguas modernas que têm a literatura mais rica e que conseguem manter algo que não existe em nenhuma outra. É ininterrupta, né? Existe uma tradição ininterrupta de grandes autores, de grandes poetas, dramaturgos, romancistas e escritores de vários tipos, né? Alguns épicos, se bem que isso seja mais incomum, mas realmente são literaturas de uma riqueza inesgotável. Nós podemos dizer que as letras inglesas, desde Geoffrey Chaucer, no século XV, são ininterruptas. Tem uma tradição de grandes escritores desde aí, né? Desde a Baixa Idade Média, assim como também as letras francesas, né? Eu escolhi 5 autores que eu vou mencionar para vocês aqui numa ordem cronológica, né? Sem dar preferência a nenhum deles. E, em primeiro lugar, eu falo daquele que todos vocês conhecem, que é William Shakespeare, né? Shakespeare é um dos dramaturgos, talvez o dramaturgo mais conhecido de todos os tempos. Ele consegue exprimir com uma beleza poética muito grande certas concepções filosóficas, religiosas, né? Consegue descrever a alma humana com a profundidade, mas com uma leveza muito grande também. E a sua poesia é realmente admirável, tem uma musicalidade incomparável, né? Eu penso, né, uma opinião minha, que Shakespeare como poeta é superior ao Shakespeare dramaturgo, né? Os seus sonetos, né, que são mais de 150, são brilhantes, todos eles, né? Então, realmente, ele foi o primeiro autor que conseguiu pegar um pouco daquela rudeza, né, da língua. A língua britânica ela é germânica, né? Então ela tem um pouco daquelas características, daquela dureza, né, que o alemão, que o holandês tem, né? Mas ela conseguiu, diferente dessas outras línguas, ter uma tradição literária desde muito cedo, principalmente por conta da sua latinização, né? É uma língua germânica, mas que tem, por conta das influências francesas que recebeu, né, dos reis da dinastia de Plantagenet, que governaram durante 300 anos a Inglaterra, ela acabou trazendo um vocabulário muito mais latinizado, né, por mais que seja uma língua germânica. E Shakespeare é o primeiro a dar uma expressão mais elegante, né, a essa língua, né? É verdade que ele não é perfeito ainda nisso, né? E frequentemente nós que não somos falantes nativos da língua inglesa, e mesmo alguns falantes nativos, têm dificuldade de lê-lo, né? Porque, não só por causa da distância do tempo, mas porque ele traz ainda alguns desses componentes duros próprios do inglês elisabetano, né? Do inglês do século XVI, né? Ele consegue, como eu disse, descrever não só a alma humana, mas pega situações particulares, frequentemente dramas históricos, né? São muitas peças históricas de Shakespeare com títulos com os nomes de reis, né? Das quais a mais famosa é Ricardo III, mas também fez uma peça sobre Henrique VIII, sobre Henrique VI e diversas outras.
As peças de Shakespeare conseguem, por trás de eventos históricos, até mesmo da antiguidade, né, com a peça Coriolanus, né, consegue encontrar uma universalidade, né, a universalidade do drama humano por trás de situações particulares. E é nisso que consiste o seu gênio, né, que é o gênio literário propriamente dito. Né. Ele peca por algumas desigualdades, né. Todos nós percebemos que frequentemente nas suas peças os personagens começam falando em um tom e terminam falando em outro. Ela tem certa desigualdade. Shakespeare não conseguiu seguir à risca o ideal que era da sua época do teatro clássico, né? Das 3 unidades, a unidade de tempo, de lugar e de ação, de modo que às vezes as ações, né, a dramaticidade das suas peças acaba sendo um pouco afetada por isso, acaba perdendo um pouco por conta dessa ação um pouco mais difusa, né, no tempo, no espaço, mas sem dúvida nenhuma é um grande, né, um dos gigantes da dramaturgia e da poesia, né? E quando eu faço essas, não são nem críticas, né, que eu elenco esses defeitos, essas deficiências, algumas pessoas podem se escandalizar. No meu vídeo anterior sobre Racine, algumas reclamaram, mas gente, isso aí é normal, né? Uma pessoa que descreve um autor, né, do passado, ela precisa falar um pouco dos seus defeitos, né? Dostoiévski teve defeitos, Goethe teve defeitos, Dante Alighieri teve defeitos, Virgílio teve defeitos, isso é normal, né? Então não se trata aqui de querer demonizar, querer diminuir a imagem de William Shakespeare, mas de tratar dele com justeza, né? Qualquer acadêmico faz isso, né? Por que eu não faria aqui? Em segundo lugar, nós temos o maior autor épico da língua inglesa, né? Que foi, sem dúvida nenhuma, John Milton, que, ao contrário do que alguns creem, jamais foi satanista, nem nada parecido com isso. Era um protestante, um puritano muito fervoroso, que se tornou cego, né? E que é verdade que na sua obra principal, né, Paradise Lost, passa um pouco de uma visão gnóstica, né, a respeito do pecado original, do pecado dos nossos primeiros pais. E é verdade também que existe quase uma obsessão pela figura do diabo em John Milton, que ele o menciona tanto, né, que nós acabamos tendo uma impressão de que, de fato, ele cultua o diabo, porque ele é obcecado por Lúcifer. Mas certamente é um homem que, na sua vida pessoal, era um homem religioso, né? Era um homem profundamente cristão. E, é claro, tinha suas falhas na sua formação, mas, mais uma vez, para julgar uma obra literária não cabe a nós. Eu sei que muitos vão discordar disso, e eu entendo por que discordam, mas não cabe a nós ficar julgando a mentalidade do autor, né? Existe um fenômeno chamado literariedade. Existe aquilo que é especificamente estético, especificamente literário numa obra. E é isso que nós devemos buscar. Gente, isso aí é orientação para a vida de vocês, né? Em toda obra literária, façam num primeiro momento, abstração das ideias, da formação, até das intenções do autor, né? E pensem no fenômeno propriamente literário, né? Para que vocês possam chegar a algum lugar. Se vocês fazem esse tipo de censura a priori, vocês nunca vão conseguir apreciar beleza alguma, né? Então, para apreciar John Milton, né, Paradise Lost, vocês precisam abstrair um pouco, né, de quais eram os possíveis objetivos dele, né? E aí vocês vão concluir que a língua inglesa com Milton alcança o seu caráter mais grandioso, né? Se Shakespeare vai, por assim dizer, polir a língua inglesa das suas
da sua dureza germânica, né? E vai dar um lirismo, né, muito grande, ela uma musicalidade. Milton vai dar a grandeza, né? Vai trazer as imagens grandiosas, as imagens nobres, né, desse idioma. Por mais que às vezes também se torne um pouco difícil de ler, talvez por ser grandioso demais, né? Em terceiro lugar, o autor que, para mim, é o maior dos dramaturgos ingleses e talvez o maior escritor de língua inglesa, que foi John Dryden, né? Um autor do período da restauração, né, da coroa britânica, depois da ditadura de Oliver Cromwell, né, o período da restauração do Stuart, é quando ele vai adquirir o máximo do seu sucesso, né, em meados do século XVII. É um autor extremamente versátil. Ele escreve tanto poesia lírica quanto comédias, tragédias, e vai se destacar em todas elas, né? Eu recomendo para vocês, em especial, a tragédia Dom Sebastião, né, que vai narrar justamente o destino desse soberano português na Batalha de Alcácer Quibir, em 1578. Né? Não é a sua obra principal, né, mas das suas peças é uma das mais bonitas. Né? E para nós que somos brasileiros, né, e, portanto, de alguma maneira, filhos de Portugal também, tem um interesse a mais. Né? Esse autor é interessante que ele começa como protestante, né, como anglicano, e vai escrever um poema chamado Religio Laeti, né? Embora tenha esse nome latino, ele foi escrito em inglês, como uma resposta à História Crítica do Velho Testamento, que foi publicada pelo padre Richard Simon, que foi um padre francês da congregação do Oratório, né? Inimigo de Bossuet, né? E que vai escrever a primeira obra que, por assim dizer, ele é o avô do método histórico-crítico de avaliação, de análise das escrituras. Né? Vai ser o primeiro exegeta moderno, né? Richard Simon. E na época ele não foi muito bem compreendido pelo resultado último que a sua obra teve. Né? Richard Simon é um discípulo de Spinoza. Né? Ele era um pré-iluminista dentro do clero, né? Quase que infiltrado. É um homem que, com seu método histórico-crítico, vai destruir a fé. Mas na época, ele foi compreendido por muitos, em especial pelos protestantes, como um defensor da fé católica contra a visão do sola scriptura. Né? A ideia de que tudo na religião tem que vir da escritura, com o método histórico-crítico, mal ou bem, Richard Simon acabava contestando isso. Então os protestantes ficaram muito ofendidos com essa obra, que enxergaram como obra de apologética católica. John Dryden vai escrever o seu Religio Laeti, né, ou Religio Laici, para responder a isso, afirmando a sua fé anglicana. Mais tarde, ele vai se converter e vai se tornar católico. E vai escrever como que uma espécie de pedido de desculpas poético, né, que é o poema The Hind and the Panther, né, que talvez seja o mais conhecido dos seus poemas, mas eu sinceramente acho que Dryden é ainda maior como dramaturgo. Ele foi o dramaturgo clássico perfeito. Né? Não é à toa que também foi tradutor de diversos autores, né? Tradutor de Horácio, de Juvenal, de Virgílio, né? Traduziu diversos autores latinos para o inglês. Então ele conhecia muito, né, da poética e também do teatro clássico e conseguiu com perfeição. Né? Assim como Racine fez na língua francesa, Dryden vai fazer na inglesa. Né? Ele vai trazer a lógica do teatro clássico perfeito. Né? Não só por causa da regra das 3 unidades, isso não pode virar um fetiche também, mas por causa da colocação perfeita dos personagens,
da dramaticidade excelente e da boa abordagem, tanto de temas clássicos quanto de temas modernos, nas suas comédias, por exemplo. Mas um excelente dramaturgo que infelizmente é pouco conhecido fora da Inglaterra, né? Mas que, para mim e na opinião de muitos, é o maior dramaturgo da língua inglesa e o maior escritor desse idioma. Em quarto lugar, se nós já tivemos o maior poeta épico e o maior dramaturgo, nós temos agora o maior poeta lírico e talvez o maior poeta mesmo da língua inglesa, que foi Alexander Pope. Pope, ao contrário de Dryden, nasceu numa família católica, que nesse período era muito perseguida, né? Ele nasce no final do século XVII, logo depois da Revolução Gloriosa, e as famílias católicas são expulsas de Londres. Elas tinham a obrigação de ficar, eu não esqueci a distância exata, mas eu acho que a 16 quilômetros da capital, no mínimo, né? E ele vai crescer, portanto, numa cidade de interior, não vai ter acesso aos cargos públicos melhores, porque são reservados a protestantes, né? Então ele vai sofrer muito na sua juventude por causa disso. Mas vai conseguir, quando o seu talento poético começa a despontar, um protetor de peso, né? Que foi Lord Bolingbroke, que era um ex-primeiro-ministro britânico, um homem de uma relevância política imensa, e que vai tomá-lo como seu protegido, né? Ele vai viver nas propriedades de Lord Bolingbroke durante certo tempo, e por mais que tenha sido patrocinado por esse homem, infelizmente vai receber um pouco do seu veneno também. Bolingbroke era um deísta, e por mais que Alexander Pope nunca tenha deixado formalmente de ser católico, e quando foi acusado de ter abandonado a fé, ele se defendeu dizendo que não, que ele permanecia católico, ele absorveu muito do deísmo de Bolingbroke. Na década de 1720, no final, Voltaire foi exilado da França e foi recebido também por Bolingbroke nas suas propriedades, onde ele pôde conviver durante um tempo com Alexander Pope, que se tornou muito amigo de Voltaire e acabou também influenciando nesse pensamento meio deísta, né, que ele desenvolveu. E Voltaire vai ser formalmente um deísta. Mas Pope nunca chegou formalmente a abandonar a fé, mas vai sofrer essa influência. Ela é característica, principalmente no seu livro Essay on Man, né, o ensaio sobre o homem, que é um ensaio escrito em versos, né? Essa é uma característica também desse poeta. Ele vai escrever cartas em versos, ensaios em versos, vários gêneros de escritos que nós não imaginamos normalmente, né, que se escrevem em forma de poesia, ele vai fazê-lo, né? E principalmente as suas sátiras, né? É um grande poeta satírico que vai zombar das principais correntes literárias da sua época, né, com seu Essay on Criticism, né, o ensaio sobre o criticismo, sobre a crítica, que é maravilhoso. Ele vai escrever poemas heróico-cômicos, né, nisso imitando um autor francês, Nicolas Boileau, que ele admirava muito e que ele cita frequentemente. Alexander Pope vai escrever vários poemas heróico-cômicos, que seriam versões diminuídas e paródias dos grandes épicos, né, dos quais dois vão se destacar, The Dunciad e The Rape of the Lock, né, que são clássicos da língua inglesa, e qualquer estudante britânico de letras precisa ler essas obras, né, que são um exemplo do humor refinado, né, do humor satírico britânico, que é muito diferente, né, da comicidade mais grosseira das outras nações, né? Então, Alexander Pope é o poeta satírico, né, que muito se inspirou em Horácio, né, em Juvenal, no seu estilo poético também leu todos esses autores latinos, né? O De Rerum Natura, de Lucrécio, também teve uma grande influência sobre ele. Então, Alexander Pope, né, o quarto desses grandes autores britânicos, simplesmente sensacional. Vocês não sabem o que perdem, né, se vocês
não lerem esse autor maravilhoso. E em quinto lugar, o último que eu escolhi aqui é um autor do século XIX que escreveu em prosa, né? É o maior prosador da língua inglesa e o seu maior romancista também, que foi, todos vocês já devem saber qual é, porque de fato não existe ninguém que possa competir com ele, foi Charles Dickens, né? Autor de clássicos, né, como David Copperfield, como Oliver Twist, como Um Conto de Natal, né, e diversas outras histórias, né, A Tale of Two Cities, né, O Conto de Duas Cidades, e muitos outros, né. Dickens foi órfão, né, e a temática da orfandade, da pobreza, né, dos dramas morais suscitados pela pobreza estão muito presentes na sua obra. As dificuldades materiais mesmo, e de como elas afetam o ser humano. Os dramas também das crianças, tanto órfãs, né, como é o caso de Oliver Twist, ou também a crianças que são quase órfãs, né, que são jogadas no mundo de alguma maneira, como em David Copperfield, ou em Nicholas Nickleby, né, que é o seu terceiro romance. É o romancista perfeito da língua britânica. O século XIX ele vai tornar o romance, que era um gênero mais informal, mais grosseiro nas outras épocas, ele vai tornar o romance grande literatura, né? E se isso é feito na língua francesa com Balzac e principalmente com Flaubert, né? Mais tarde com Maupassant, com Marcel Proust, se isso é feito na língua alemã com Goethe, né? E mais tarde com os grandes escritores do século XX, né? Com Thomas Mann, etc. Na língua inglesa não existe dúvida, não tem quem possa competir com ele, né? Foi o Dostoiévski, foi o Tolstói da língua inglesa, Charles Dickens, né? Um autor também profundamente cristão, que conseguiu colocar, ao menos moralmente, né, o espírito do cristianismo dentro das suas obras, né, que são muito profundas, não só do ponto de vista emocional, né, da descrição da alma humana, dos dramas humanos, mas também por conseguirem fazer isso, por conseguirem elevar moralmente, que é uma das funções que a literatura deveria ter, elevar moralmente o seu leitor, né? Portanto, são esses, meus amigos, os 5 autores da literatura inglesa que eu considero os mais essenciais, né? Citei aqui em ordem cronológica, eu acho que nem cabe muito compará-los entre si, né? Eles são diferentes. Dickens pode ser considerado o maior prosador da língua inglesa. Shakespeare e Alexander Pope, esses podem ser comparados, para mim, né, são os grandes poetas líricos da língua inglesa. Eu não considero Shakespeare tão bom dramaturgo assim, embora seja excelente, sem dúvida, mas eu penso que Dryden é maior, né? Portanto, a ele cabe, né, a coroa do teatro em inglês, e a coroa do estilo épico, do gênero épico, certamente vai para John Milton, né? Então são esses 5 os grandes escritores britânicos, né? Nós, futuramente, eu não vou fazer esses vídeos toda semana, porque eu sei que muitas pessoas aqui que assistem esse canal não gostam muito de literatura, não se interessam muito por isso, então eu vou alternando, né? Então, em breve, nós teremos um novo vídeo a respeito dos maiores autores de outra língua, né? De outra literatura nacional, e nós vamos cobrir aí pelo menos umas 10, que eu prometo para vocês, que vão certamente contribuir muito, né, para a formação literária de vocês, para a forma como vocês enxergam e vivem a literatura.